Este é mais um programa do Grupo 45 Minutos. Desde 2014, um podcast feito no Nordeste para o Nordeste. Estamos disponíveis em todas as plataformas. Assine o nosso feed no Spotify, no Podcasts da Apple, no Google Podcasts e no Deezer. Para nos seguir nas redes sociais, @podcast45, no Twitter e no Instagram. E se quiser debater os assuntos do programa com a gente no WhatsApp, é só entrar no grupo do Clube 45, apoia.se/podcast45. Muito obrigado pela escolha e pela confiança. Satisfatória, o Náutico estreia na temporada 2026 com 2 gols de Paulo Sérgio. Da mesma forma, basicamente, como vinha sendo aí na reta final, né? Mais precisamente no último jogo da temporada passada. O Náutico abre a temporada com a vitória, Atos, como eu destaquei, mais do que satisfatória. Uma vitória onde o Náutico, de forma absolutamente compreensível, e eu acredito que talvez esse seja o principal aspecto a ser destacado aqui para esse início do programa, né? Antes de a gente começar efetivamente aqui a nossa análise de jogo, é que a gente está falando justamente do primeiro jogo do Náutico na temporada. Por si só, isso já representaria aí a necessidade de baixar o sarrafo mesmo, né, das nossas expectativas, né? Era muito mais importante tentar ver, identificar um padrão de jogo, um desenho de jogo, era identificar com que jogadores o Náutico, de fato, pode contar para esse início de temporada, né? Que é algo muito importante, né? Entender como cada jogador faz a transição de um ano para o outro. Tem jogadores que conseguem se adaptar mais rapidamente, física e tecnicamente, e conseguem começar a performar mais rápido, ainda que, de maneira geral, né, ao longo da temporada, apresentem um rendimento mais baixo do que o seu concorrente de vaga, né? Isso acaba acontecendo e é importante a gente entender que para esse início de ano, para o início de temporada, a gente sempre leva isso em consideração. Para o Náutico, há também a questão de haver um elemento de continuidade muito claro, que é o trabalho do técnico Hélio dos Anjos ao lado do seu filho Guilherme. E então, Atos, colocados todos os aspectos aí importantes que eu lembro para que a gente estabeleça um pano de fundo claro para que a gente possa começar a nossa análise, posso passar a bola com tranquilidade para você, dizendo que foi uma vitória mais do que satisfatória e que é muito importante saber que o Náutico pode contar com o Paulo Sérgio, ou, aparentemente, ao que dá a entender, pode contar com o Paulo Sérgio para esse início de temporada, pelo menos, né? Porque os gols que ele marcou, eles resolveram a partida. E eu sei que aqui eu estou fazendo uma redundância, mas quando a gente for analisar o jogo mais a fundo, a gente vai entender mais do que eu estou falando, porque o Náutico teve um pouco mais de dificuldade no primeiro tempo, como era de se esperar, e não apresentou uma elevação de padrão tático, de equilíbrio tático. O que o Náutico encontrou foi o gol dessa vez. E quem resolveu foi o Paulo Sérgio, com 2 gols de nível técnico alto. Por isso, Atos, eu passo a bola para você agora, para que você faça a primeira análise aqui da nossa temporada 2026 de uma partida oficial, meu querido. Boa noite, Celso. Boa noite, Márcio, que está nos trabalhos técnicos hoje, né? Todo mundo está acompanhando aqui a gente. Concordo com você nesse seu... Você coloca algumas condições para início, Celso, muito interessante, porque vai servir tanto para esse jogo que o Náutico conseguiu a vitória,
Mas vamos lá, se o jogo tivesse sido 0-0, a torcida tivesse aqui com os ombros pesados, mesmo assim, essas bases que você colocou seria o que a gente ia seguir aqui, porque é o que tem mais importante num jogo de estreia, sabe? A gente vai para o jogo com muitas dúvidas, querendo descobrir o que é que vai acontecer, seja na parte tática, seja posicionamento de jogador. Já vou logo dando um aqui que era uma dúvida que durante toda a pré-temporada eu tive e logo no início já foi respondida, que era a questão do posicionamento dos pontos do Náutico. Será que Vinícius poderia jogar pela direita, ele que tem o costume de jogar pela esquerda? E veja, ele jogou durante 30, 35 minutos do primeiro tempo jogando pela direita, tá? Então já foi algo que destravou ali, que a gente já entendeu que, se for o caso, Vinícius pode jogar pela direita. Desempenho de alguns jogadores que a gente não conhece, Dodô, que foi um jogador que o Náutico contratou, que veio com uma perspectiva boa, vinha treinando bem. Correspondeu? Treinando bem, Celso, a gente sempre fica com o pé atrás, né? Porque a gente está acompanhando. E sempre tem um jogador que treina bem, né? É impressionante. Toda pré-temporada sempre chega as informações: olha, fulano está treinando bem. E a gente não costuma confiar muito. Mas hoje a gente pôde, de fato, conhecer o Dodô. A gente conhecia pelo que a gente tentou acompanhar, tentou ver o material, buscando informações com quem acompanhava mais ele. Mas você vê, de fato, ele com a camisa do Náutico, é que você vai começando a ter confiança no que ele pode entregar. Outros jogadores também, o próprio Yuri Silva na lateral esquerda. Veja, Igor Fernandes jogando agora de zagueiro, né? Ele que chegou a jogar em alguns momentos, assim, por necessidade no ano passado, e agora foi efetivado, né? Tanto o Guilherme quanto o Hélio dos Anjos já tinha dado declarações que ele entra na temporada como zagueiro, tá? Pode ser até que não se firme. Se ele jogar mal, eu acho que ele tende a voltar para a posição de origem, mas ele jogou muito bem na partida de hoje, né? Então eu acho que a ideia de Igor Fernandes como zagueiro, se na cabeça dos treinadores do Náutico, veja esse termo, tá? Treinadores do Náutico, né? Tá no contrato, meu amigo. O Náutico tem 2 treinadores, pai e filho, Hélio e Guilherme. E se na cabeça dele já era isso, agora eu acho que dá um ponto de confiança para o torcedor, porque o torcedor viu na partida de Igor Fernandes uma das melhores atuações no jogo de hoje, tá? Então, Celso, a gente vai nesse ponto de partida de tentar conhecer os jogadores, ver como é que o Náutico se comporta, mais do que a gente fazer aquela análise que fosse, de fato, vamos ver aqui se o Náutico jogou bem ou jogou mal, vamos ver a produção do Náutico, teve uma produção ofensiva, como foi a questão da finalização, números de chute na barra, número de finalização que de fato foi no gol, domínio do jogo, o que aconteceu. Isso a gente vai fazer também, e acabou que no final, no contexto total, o Náutico também foi bem nisso. Mas eu acho que essa pegada que você trouxe de analisar como estreia é mais importante, porque você coloca algumas balizas, tá? E você consegue ser mais fiel com o momento. Pô, a gente tá falando aqui, veja, o Náutico se representou dia 15 de dezembro, tá? A gente tá falando aqui de menos de 30 dias de pré-temporada. Então, é como se a pré-temporada ela fosse continuar ainda, o finalzinho dela, com os jogos acontecendo. Tanto é que o Náutico não fez amistoso. Dá para encarar como um plano de trabalho que essa estreia, não querendo desmerecer o time do Maguari, longe disso, é como se fosse um primeiro amistoso do Náutico, sabe? O Náutico faz toda aquela preparação para a partida, mas na sequência, o final de semana, por exemplo, o Náutico continua, na verdade, tendo esse trabalho ainda de finalzinho de pré-temporada. A próxima partida do Náutico é apenas na quarta-feira contra o Decisão lá em Goiânia. Então, eu acho que é por aí, Celso, que a gente vai seguir, tá? Tem muita coisa para falar sobre esse jogo, mas o aspecto de primeira rodada, de estreia, ele vai ser o norte aqui dos nossos comentários. Apoiando um pouco aqui da velocidade do cursor do mouse, mas perfeito, Otis, é exatamente isso. Acho que era importante a gente fazer esse balizamento, né, para a gente ter a dimensão mais precisa, né? Porque, como você falou, podia ter sido um 0-0, o jogo podia ter sido como foi o primeiro tempo, de domínio territorial, mas de concessão de espaços para contra-ataques, né? Em número de finalizações gerais, não é uma diferença muito grande, se você for ver no primeiro tempo. Aí no segundo tempo, a gente vê
o time destravando, né? Muito por conta do gol de Paulo Sérgio, esse atacante aí que está em destaque na nossa foto. E isso, com certeza, né, ele muda o cenário da partida, abre mais espaços. E quando a noite está iluminada, né, Atos? Aí, meu irmão, pode deixar que o verde Paulo Sérgio está garantido, né? O centroavante nunca morre, essa frase, eu adoro essa frase. Essa frase... Essa é ótima. Não, é muito boa. Obviamente que deve ter sido falado por outras pessoas antes, mas fixou na minha cabeça na voz de Haroldo Costa, tá? Há muito tempo atrás, eu acho que Haroldo Costa ainda estava começando a narração, na época eu escutava muito sensacional, o sensacional Haroldo Costa, o cara que tem uma dicção assim extraordinária, velho. Capacidade de falar as palavras com clareza, cada letra, com uma velocidade assim, e que dá uma compreensão do que está falando, que é muito acima da média, sem falar da emoção. Tá? E fora o contraste, né? Assim, se me permite um parêntese, um contraste com a transmissão de hoje, que foi uma transmissão pobre, assim, difícil de você conseguir acompanhar, não só na questão da narração da equipe, com todo respeito, mas difícil, mas a parte técnica também bem complicada, sabe? Às vezes a transmissão era clara demais, às vezes ficou escura, eles mudavam lá, não sei como é que chama, o filtro. Exatamente. A sensação era essa mesmo. O jogo começou meio sépia, década de 90 ali, aí com 2, 3 minutos, meteram o filtro azul, me senti nos Estados Unidos, saindo do México para os Estados Unidos, em um filme de Hollywood. Não, a gente começou no México, foi terminar na Rússia. A gente foi terminar na Rússia. A gente foi para a Rússia, a gente começou no México e foi para a Rússia. Olha, quando pela Sibéria, escuro, né? Cruzou o Alasca ali e foi para a Sibéria. Quando estava escuro, tinha jogadores que eu não estava conseguindo mais identificar. Assim, o Anderson, o Dodô, que atuavam ali no área próxima. Às vezes até o próprio Yuri Silva, eu começava a não conseguir distinguir os três. Tava bem difícil, tá? A transmissão bem difícil. Não sei se vão ter capacidade de melhorar. Deixa eu só pontuar algo importante aqui, Atos, que como a nossa audiência é rotativa, às vezes é importante pontuar mesmo. O Campeonato Pernambucano ele tem uma peculiaridade, que a Federação Pernambucana de Futebol ela banca a captação e a geração das imagens, né? O que Atos está se queixando, possivelmente, eu posso estar equivocado, talvez seja algo na recepção ali do pessoal do Gold, mas possivelmente é algo ali da geração de imagens. Eu estou fazendo esse parênteses pelo seguinte, porque também é muito importante a gente destacar que esse esforço da Federação Pernambucana é muito louvável, né? A gente bate na federação quando tem que bater, mas essa decisão de bancar a transmissão do Campeonato Pernambucano, ainda que ainda seja, se a gente enxergar a operação isolada, deficitária, a gente sabe como ela colabora para a operação no geral, porque você permite, por exemplo, que uma empresa como a Gold, que tem a base, né, da sua audiência em fãs de futebol e que eventualmente vão gostar de assistir aquele joguinho de início de temporada, né, ainda mais em sinal aberto no YouTube, né, claro que todo mundo vai curtir, né, e isso é uma iniciativa muito legal da Federação Pernambucana, e por isso que, apesar das críticas, tá, é importante destacar que há um esforço grande que, por si só, a microoperação ainda não é rentável, né, não é superavitária para a Federação Pernambucana. Mas nos últimos anos também tinha sido dessa forma, né, Celso? Isso, exato. De alguma forma, não sei o que aconteceu, a qualidade baixou para esse ano, né? Enfim, mas não foi só a questão da imagem, tá? Acho que a transmissão também deixou a desejar, e aí também acho que não vai mudar, porque a personalidade, né, do narrador, né? O narrador é muito daquela linha do Rômulo Mendonça, né? É um cara que gosta de trazer jargões e grita nos jargões. Eu acho que ele estava um pouco ansioso para a partida,
Ele tentou Eu usar acho que todos os jogadores. ele era um Rômulo Mendonça com velocidade de rádio. Aí eu acho que ele estava um pouquinho over, sabe? Ele tentou usar todos de uma vez, né? É, Porque encaixar poesia, encaixar. Pô, mas me mandou uma canelada, Atos. Me mandou uma canelada. Tentando elogiar. Importante destacar. ele tem uma tal de uma prima graça que ele tenta encaixar, essa eu não entendi nem muito bem. Teve outro momento que o cara chutou, isolou a bola e disse acertou o gol da quinta geração que está estacionado na última vaga do estacionamento. Enfim, ele tentou colocar tudo ali em jogo de uma vez só. Eu Foi acho com que um caderninho, né? Foi com um caderninho e tentou encaixar todos em cada oportunidade. Só para concluir essa parte de corneta de transmissão, é um pouco da pegada de que o jornalismo esportivo acabou indo por esse caminho, de ter essa questão do humor, sabe? Eu particularmente nunca gostei, tá? E isso já faz muito tempo, a gente tá... É importante destacar também que a galera no chat estava elogiando. A maioria das pessoas que estavam falando estava assim... Isso já vem de mais de, acho que 12 anos, assim, quando a Globo começou a pegar antigos profissionais de stand-up, né? Humoristas, né? Para colocar... para fazer o Globo Esporte em cada localidade. Isso foi se estendendo de uma forma... Eu, particularmente, nunca gostei, mas tem quem goste, sabe? Então... não tem o que fazer. Se eu não me engano, o nome do narrador é Gerdinho, e ele é de Alagoas. A gente tem a opção do mute, né? O mute ainda não tirado da gente, então a gente trabalha um pouco com o mute ali quando não dá. Primeira live, pô. Primeiro programa oficial de jogo, pô. Danou-se. Então é isso. Sobre a transmissão é isso. Vamos lá com o jogo, então, né? Antes do jogo, deixa eu só pedir para a galera deixar o like aqui, tá? Antes de você começar a análise. Porra, agradecer a galera que está na audiência. Muito obrigado de coração a todo mundo que está aqui no chat, deixando mensagem, tá? Peço só atenção aqui que finalmente decidimos lançar nossos membros, tá, aqui no canal. Lançar nossos membros no canal é muito bom. Mas decidimos lançar nosso programa de membros aqui do canal do 45 Minutos no YouTube, tá? E teremos nessa temporada aí conteúdo exclusivo para a nossa audiência, né? Que for optar aí por esse tipo de apoio, que é um apoio muito importante, é um apoio que ele dá a capacidade de a gente se programar, da previsibilidade aí, né, para o nosso projeto, que é uma startup de produção de conteúdo independente, por isso depende desse tipo de iniciativa. Então, a gente vai começar a produzir conteúdo exclusivo aqui no 45 Minutos e garanto aí para boa parte, para o grosso da nossa audiência que não se torna membro, né, do nosso canal, que vocês não vão perder nada do que a gente já produzia no dia a dia até aqui. O que a gente vai começar a fazer agora é produzir novos conteúdos com uma pegada mais histórica, eventualmente uma pegada mais de listas, né? Programas de react, de comentários, né? Que a gente vai selecionar ali. Então, a gente vai trazer esse tipo de conteúdo para o nosso programa aí de membros, tá? Mas nossa cobertura, tá, de hard news, como a gente costuma falar aqui no jornalismo, ela vai seguir aberta, gratuita aí para todo mundo. Não vou chutar o famoso 99%, Atos, do nosso conteúdo vai continuar sendo gratuito. Na dúvida, é 99%, né? Na dúvida, 99%. Só para a galera entender qual é o espírito. Atos, mas agora sim, meu irmão, feitas todas as conjecturas e dados todos os recados, vamos efetivamente iniciar a análise de jogo, né? Porque o Náutico enfrentou um adversário interessante para o início de temporada. O Maguari é um semifinalista do Campeonato Pernambucano passado, é um time sobre quem a gente deposita alguma expectativa em torno da temporada, tem um calendário cheio aí, e por isso se mostrou um adversário interessante para o início de temporada. Tem, obviamente, a força dos aflitos, a força de você estrear em casa,
com aquela aura positiva que você traz de uma temporada para outra, e uma expectativa otimista pelos reforços que, em tese, são tecnicamente superiores à média do elenco da temporada passada. Então, isso tudo, eu acho que traz o contexto geral da partida que você vai começar a analisar agora, meu caro Atos Rildo. Isso, Celso. Como eu disse, né, a partida de hoje era com muitas dúvidas que a gente foi encarar a partida de hoje, né, para poder entender o que seria esse Náutico, apesar da gente conhecer o treinador, apesar da gente conhecer parte do elenco, o Náutico subindo para a Série B, né, trouxe algumas peças, trouxe uma motivação extra para esse ano, né, e a gente queria ver o que de fato ia ser esse... Dá para chamar de novo Náutico, tá? São muitas mudanças, tá? E mesmo que tenha alguns jogadores da temporada passada, mas são jogadores que tendem a ter um comportamento diferente. Eu acredito que o treinador vai buscar isso, sabe? Não só na questão do Igor Fernandes, por exemplo, que hoje estava jogando de zagueiro e vai jogar de zagueiro, né? Mas o Vinícius, veja, o Vinícius apareceu pela direita. Antes a esquerda era um local sagrado dele. E com a qualificação do time, talvez precise que ele vá para o outro lado. É bem verdade. Isso, é bem verdade que ele inverteu, tá? Ele inverteu, o torcedor pode dizer, Vinícius na esquerda acabou jogando melhor. Isso aconteceu de fato. Mas, quando o Náutico tiver alguma competição que mais jogadores tiverem nessa disputa por posição, e aqui eu estou me referindo ao Juninho, tá? Um jogador que ainda não está à disposição, está no final de preparação, passou por uma pequena cirurgia no menisco. Quando ele tiver à disposição, e ele que joga ali pela esquerda, eu acho que o Vinícius tende a tentar uma vaga pela direita, tá? Disputar a posição ali, porque o Juninho é um jogador que foi muito difícil no autocontratar, e eu acho que o Hélio pensa no Juninho como titular. Então, sim, o Vinícius vai ter que ir para o lado direito para tentar disputar. Faz sentido esse deslocamento de Vinícius ali para o outro lado, né? Para aquela sensação, Celso, de você ter os melhores jogadores em campo, tá? Exatamente. Isso é muito importante. Era essa questão que eu tinha, porque o Hélio ele vai jogar com o centroavante, então a posição do centroavante está lá. Hoje ocupada por Paulo Sérgio, pode ser que na Série B chegue um outro jogador, mas a posição do centroavante está resguardada. E o Náutico tem dois jogadores, o Dodô, a gente vai falar muito sobre ele, jogou muito bem. E a gente tem o Juninho, e sobra mais uma vaga no ataque do Vinícius, tá? Então eu não estava acreditando muito que ele ia optar em um dia, quando isso acontecer, quando tiver à disposição, ele vem optar ou pelo Vinícius ou pelo Juninho. Eu acho que ele vai tentar usar todos esses jogadores, Dodô, Juninho, Vinícius e Paulo Sérgio. E a vaga que sobra é pelo lado direito, vai ter concorrência, tem o próprio Jonas Toró, que jogou hoje, tem o Todinho, quando tiver à disposição também, Felipe Saraiva, que também entrou. Vai ter concorrência, mas o Vinícius ele vai largar na frente. Se ele conseguir garantir essa vaga, a gente vai ter, em tese, no papel, os melhores jogadores, os mais técnicos à disposição ali no ataque. Mas não foi só essa questão, tá, Celso? Reforçando a questão do Igor, saber como ele se comportava, a questão dos volantes do Náutico, eu defino, Celso, que os volantes do Náutico, não que claramente são jogadores abaixo, mas são jogadores que mais deixam dúvidas. Sim. O Náutico conta no elenco agora, hoje, de titular, saiu o Samuel e o Enderson, mas o Náutico tem o Lucas Ramon, que entrou na partida hoje, tá? O Náutico tem o Aldemir, que corre mais por fora, e tem o Luiz Felipe, que foi a última contratação do clube, que ainda não está à disposição, que são jogadores que você tem dúvida se eles vão ter capacidade de entregar a nível de Série B o que o Náutico vai precisar. Se o Náutico chegar na Série B para poder ser ambicioso, para conseguir pelo menos tentar avistar o G4 e ser um perseguidor, que eu acho que vai ser o caminho do Náutico, tá? Na Série B, ser um perseguidor desse G4. Isso é uma visão otimista, claro, com as coisas... Lembrando que perseguidor do G4 também cabe na mesma caixinha dos times que estão brigando pelo acesso. Isso é muito importante. Você está perseguindo o G4, porque eventualmente se alguém patinar, e isso acontece, né? Você tem a oportunidade de estar por ali para ser o herdeiro da vaga, né? Isso. A gente foi para esse jogo com essas dúvidas, né?
e eu acho que muitas delas foram tiradas, tá? Já apontei a questão do Igor Fernandes, foi muito bem, apontei a questão do Vinícius de poder alternar de lado, o Dodô fez uma excelente partida, assim, gostei demais, assim, jogador técnico, um jogador que consegue carregar a bola com os dois pés, pode parecer estranho falar isso, mas geralmente o jogador conduz a bola só com o seu pé bom, né? Então dominante, fica um pouco penso, né? Às vezes quando vai tentar o drible, já está desequilibrado. Um jogador que consegue passar a bola de um pé para o outro, ele sempre vai ter mais um equilíbrio maior na possibilidade de drible, e deu para ver ele fazendo isso em algumas jogadas, tá? Jogando muito bem junto com o Yuri Silva, lateral esquerdo. Yuri Silva que não começou tão bem. Ele começou perdendo algumas posses de bola, não conseguindo dominar a bola corretamente, muito parecido com o Samuel. O Samuel foi que destoou bastante, fez um jogo muito ruim, mas eu vi o Yuri junto com o Samuel, os dois jogadores estavam destoando até 10, 15 minutos, até o momento que o Yuri começa a ter um volume muito grande de jogo, numa associação muito grande com o Dodô pela esquerda, e aí o Yuri se torna um dos destaques da partida, enquanto o Samuel continuou se afundando no jogo, tá? Até ser substituído no final do primeiro tempo. Mas esse primeiro tempo, Celso, foi um jogo 0-0, faltou um pouco mais de volume do Náutico. O Náutico teve alguns momentos acho que a melhor chance ali com 7 minutos de jogo, né, numa entrada pela esquerda, pela diagonal da grande área, o goleiro o goleiro do Maguari fez uma defesa para escanteio, né? Isso, de Paulo Sérgio, a finalização do Paulo Sérgio, e foi a primeira grande associação de Dodô junto com o Yuri Silva, tá? É uma tabela que acontece ali dos dois. Eu, salvo engano, tem a participação do próprio Toró também nessa jogada, mas ela culmina no grande passe que o Dodô dá para o Paulo Sérgio, que ele consegue ali atravessar as linhas e finalizar ali. O goleiro do Maguari fez uma boa defesa. Teve esse momento, depois o jogo entra no momento que o Náutico passa a não ter tanto controle, algumas chegadas do Maguari. O Maguari chegou algumas vezes na área do Náutico. Destaque com o Maguari também, eu ia falar e acabei esquecendo. O Maguari, que é treinado pelo, costumo chamar de professor Suede Lima, tá? Um treinador que eu gosto respeitável, muito. Tem que respeitar. Professor, viu? Professor Suede Lima. E eu gosto dele, Celso, não só porque, veja, ele está conseguindo alguns resultados, ele vem fazendo bons campeonatos pernambucanos, mas eu gosto dele principalmente porque ele é um treinador ofensivo, tá? Eu acho que existe algo nos treinadores no Brasil, principalmente treinadores que não faz parte do primeiro escalão, não estão na Série A, na Série B, na Série C, até nos treinadores de clubes mais regionais, que falta um pouco mais de ambição, de ser um pouco mais corajoso, de colocar o time para jogar. E o Suede Lima faz isso, tá? Ele não abdica de jogar, por isso que o Maguari ele tem boas chegadas, tanto no primeiro tempo, quanto até no segundo, tentando ali entender a linha alta do Náutico, eles tentam se aproveitar daquela situação. Tem até um momento no segundo tempo que eles conseguem ali, no momento de dispersão do Muriel, né, tentando se adiantar muito, eles conseguem ali dar alguma dificuldade para o Náutico, mas é um time que sempre tenta, tá? Então, gosto muito do Suede e sabia que o Maguari não iria entregar fácil o resultado, iria dar algum trabalho para o Náutico, como acabou dando. Mas mesmo nesse primeiro tempo, Celso, eu gostei do que vi por causa dessas respostas que eu fui recebendo. Sim. Não se trata, que foi o que a gente falou no começo do programa, não se trata da produção real. Mas, de fato, o Náutico foi um time muito acima do Maguari. Talvez não. Mas eu queria saber como se comportavam esses jogadores. Eu queria entender, numa percepção inicial que seja, esse time é melhor do que o ano passado? Na parte técnica? Para mim Para mim ficou rapidamente respondido isso. É um time acima do que terminou o ano passado. E eu consegui também ver algumas disposições táticas desse time. Algumas situações que permaneceram, né, que é o DNA do Hélio dos Anjos, né, a linha altíssima, tá? Então, por vezes, você vai ver um jogador ficando na cara do gol, na maioria impedido, mas quem não conhece pode achar... Mas isso é a afinação da orquestra. Na maioria impedido, ele vai mudando. Na maioria, às vezes, ele vai sumindo dessa frase, sabe?
Isso, porque, exato, sim, e às vezes numa boa disputa do zagueiro conseguindo uma recuperação, isso é uma marca de Hélio, tá? Talvez quem não acompanhe ache que isso é uma fragilidade do time. Veja, isso é intencional, porque você tem que olhar o que é que você ganha fazendo isso. Não adianta você querer olhar isso só quando o jogador tiver uma bola entre as linhas e ou sair impedido ou não sair e você analisar aquilo ali por si só. Você tem que analisar que na produção ofensiva você vai ter um maior número de jogadores no ataque por causa dessa linha alta. Porque os zagueiros conseguem conduzir essa bola até intermediária. E agora com o Igor Fernandes, que é um lateral de origem na posição de zagueiro, você tem uma melhora nesse arranque do zagueiro, né? O zagueiro moderno, ele pega a bola, ele não joga a bola para o volante apenas. Se ele vê espaço, ele adentra no campo do adversário, né? Para conseguir dar esse primeiro passe, às vezes até no pé do ponta, no pé do centroavante, no pé do meio campo, para poder o jogo ficar mais rápido. E deu para notar o Igor Fernandes fazendo isso. Então, isso a gente já sabia que era a marca de Hélio, a gente constatou que continua dessa forma. Mas numa visão geral, ainda falando desse primeiro tempo, Celso, eu senti que tinha mais técnica dos jogadores envolvidos no ataque. Então, naqueles momentos que o Maguari estava ali, com as linhas baixas, dentro da defesa, e o Náutico estava ali avolumando, com 6 jogadores, 7 jogadores, às vezes 8 jogadores, eu via que as associações, as tabelas, você consegue perceber o que eu acompanhei o Náutico, eu sempre acompanho o Náutico, né? Mas mesmo no ano passado, às vezes tudo saía de forma muito forçada, muito no limite. Dessa vez eu notei que existia uma facilidade maior nessas associações, tá? Óbvio, ficou mais fácil visualizar isso nos pés de Dodô, porque Dodô é um jogador, como eu disse, com uma qualidade um pouco superior, então ele vai ter essa facilidade. Mas até em outros jogadores, até o próprio Jonas Toró, ele vai ter um refino no toque de bola, ele faz com mais naturalidade algumas coisas que os jogadores, por exemplo, do ano passado faziam com muito mais dificuldade, tá? Então, isso já foi demonstrando para mim que é um time tecnicamente melhor do que o ano passado. Só que o primeiro tempo acabou sendo 0-0, 2 bons momentos do Náutico, mas com o Maguari tendo suas chegadas. Aí no segundo tempo, de fato, o Náutico parte para a vitória. Tudo que o Náutico fez no primeiro tempo, eu estava colocando uma lupa para poder enxergar de bom, que talvez ali o torcedor um pouco mais chateado, mais cheio de bronca ali, não quis ter muita paciência de enxergar, conseguiu enxergar no segundo tempo, porque no segundo tempo o Náutico conseguiu fazer isso num volume muito maior e de maneira muito mais assertiva. Alguns jogadores que não estavam agradando tanto apareceram para o jogo. Acho que o Jonas Toró foi um jogador que a gente pode dizer que no primeiro tempo ele não apareceu tanto e no segundo tempo ele resolveu ser mais efetivo, tá? Então, tanto que o gol de Paulo Sérgio, o primeiro de cabeça, sai numa jogada pela direita de Jonas Toró, que ele já tinha feito a mesma jogada minutos antes e o cruzamento não tinha encontrado ninguém dentro da área. Ele insistiu nesse cruzamento, dessa vez ele encontrou o Paulo Sérgio. Gol de cabeça de centroavante, já falei isso algumas vezes, é o meu fraco, tá? Acho sensacional quando um centroavante mete a cabeça na bola. É porque, assim, é engraçado, né? Em algumas praças, em outros países, né? As pessoas valorizam muito o gol de cabeça. Nos Estados Unidos, né, é uma valorização muito grande do gol de cabeça, talvez pela associação com o futebol americano ali, no touchdown, lançado por um quarterback, que alguém faz um complemento da jogada, né, para resultar na abertura ali do placar, né, na alteração do placar. Talvez isso aí chame a atenção do público norte-americano. Os ingleses também gostam de gols de cabeça, de chutes de fora da área, e eu queria ressaltar que nesse quesito aí, é um gol de qualidade técnica, de nível técnico, perdão, alto, né? Porque é uma bola que ela vem meio que lateralmente, né? E ele faz a bola encobrir, né, o goleiro do Maguari, né? A bola vai morrer ali no segundo pau. Desvio de muita precisão e concordo com você. Também tem um fraco aí, essa queda. E eu vi algumas pessoas, Celso, falando que foi falha do goleiro. Eu não acho falha, tá? Não, mérito de Paulo Sérgio, pô.
Viu a saída e deu em cima ali, pô. Ainda mais se tratando de um goleiro do Maguari, tá? Não adianta você querer que seja, sei lá, um goleiro do Alisson, Peter Cech, não adianta que você queira que seja um goleiro de alto nível mundial para poder conseguir chegar naquela bola. Então, Exato. Eu não vi falha do goleiro, eu achei que foi mérito total do Paulo Sérgio. Como eu disse, cabeçada, gosto demais, acho que é um dos momentos mágicos do futebol, até dando uma filosofada aqui, talvez futebol, você relacione tanto a pé, é um jogo que você joga com os pés e tal, parece que quando você dá uma cabeçada dessa, Celso, parece que você está usando de malícia, sabe? Você está você tá trapaceando, quase que um pouco covarde, assim. Eu acho que nos primeiros jogos de futebol, né, as primeiras pessoas que tentaram a cabeçada, acho que foram recebidas dessa maneira. Opa, isso! Pode. Eu vou fazer também. parece uma sacanagem com a defesa. Às vezes deixa eu dar um abraço aqui no meu querido amigo, o Maestro Cássio Zirpoli, está aqui na audiência com a gente. Já meteu aqui o Nine. Completamente diferente. Veio de Paulo Sérgio, vem pesado hoje. Abraço, maestro. Feliz com a proximidade do seu retorno aí. Então, o Paulo Sérgio faz o que para mim é um golaço, tá? E só para terminar, na verdade, isso, Celso, a turma tem dificuldade de chamar gol de cabeça de golaço, né? Para alguns não existe de maneira alguma. Eu acho maravilhoso. Galera, imagina, deixa eu só falar o seguinte, certo? Imagina que aquele gol é com qualquer outra parte do corpo de Paulo Sérgio, no mesmo lugar, do mesmo jeito. Estou falando que vale ombro, vale costas, vale barriga, vale coxa, vale pé. Se qualquer outra parte do corpo tivesse sido utilizada para dar o toque na bola para fazer aquele gol, seria um golaço ou não seria? Exato. Porra, por que o cara fez de cabeça, não é um golaço? Claro que é um golaço, velho. Ele matou o goleiro adversário no movimento de cabeça, pô, no movimento de corpo. Um giro, um tempo de bola espetacular, de se antecipar o marcador, de subir certo, olhando para a bola, girar certo. Pô, isso é golaço, pô. Isso é golaço. E, Celso, Cássio continua ali no chat, chamando a atenção que ele passou 90 minutos em campo, tá? Ele e Dodô, que são... Eu acho que, se eu fosse apostar, não apostaria jamais que esses dois jogadores fariam 90 minutos. Paulo Sérgio, por ter uma idade avançada... Depois de 2 gols, pô. Depois de 2 gols, o cara quer ir fantástico, pô. Me deixa aqui que eu quero encaminhar essa artilharia. E Dodô é um jogador que ele sempre sai no segundo tempo, tá? O ano passado, ele jogando pelo Vila Nova, ele sempre é um jogador de 60 minutos, 65. Não sei os motivos, mas sempre acontecia. E é um jogador também que toma muito cartão amarelo. E então, às vezes, ele é substituído porque sempre estava pendurado. E foram 2 jogadores que, passados os 90 minutos, eu acho que isso foi muito positivo. Para poder, quem sabe, ter a esperança de que esses jogadores tenham uma alta minutagem, porque se eles tiverem uma alta minutagem na temporada, quer dizer que o Náutico vai estar bem servido nas posições, né? E aí, Paulo Sérgio faz, né? Abre o placar, e logo na sequência, tá? Numa questão de volume que o Náutico continuou dando em cima do time do Maguari, o Náutico consegue chegar ao segundo gol, tá? Uma bola que sobra no primeiro momento no pé de Vinícius, tá? Ele procura espaço ali para conseguir finalizar. Quando ele finaliza, a bola é bloqueada e sobra no pé do homem, né? Sobra no pé do homem que... Virada ali, fatal, velho. Fatal. Outro gol de nível técnico elevado, pô. De virada ali, é um gol de virada, pô. De primeira, bola do ar, é golaço, pô. E aí, segundo gol do centroavante, meu amigo, fica aquela impressão de que os objetivos foram conquistados, tá? Porque análise individual, a gente vai continuar comentando aqui de alguns jogadores foram muito bem, outros jogadores foram mais abaixo, mas o time joga para o centroavante fazer gol. Pô. Se o centroavante faz gol, toda uma questão de confiança acaba caindo sobre o time, sabe? O time fica mais confiante de saber que seu homem-gol tá tá afiado, né? Tá com um bom faro de gol. E mais um detalhe sobre o Paulo Sérgio,
eu juro a vocês, tá? Vocês podem me acusar de eu estar mentindo, tá? Mas que eu pensei isso, eu pensei. Com minha consciência, eu estou tranquilo, porque eu juro a vocês que eu pensei. Mas um lance antes, Celso, dos 2 gols de Paulo Sérgio, ele tem uma trombada com o zagueiro do Maguari, aonde ele pede pênalti ao juiz, e ele sai esbravejando com o juiz e com bandeirinha. Na hora que eu olhei a face dele ali, puta, eu disse, pronto, faltava isso. Um jogador desse tem que ficar puto, porra. Em seguida, o cara foi lá e meteu os 2 gols, meu amigo. Acho que foi um motivo. Ele entrou no jogo ali, Celso. Ele entrou no jogo ali. Quando ele esbravejou para o juiz e para o bandeirinho, eu disse, pronto, tá no ponto certo de colocar a bola para dentro, lá ele, mas foi o que acabou acontecendo, né? Aí o Náutico fez 2-0. Agora, engraçado que depois de 2-0, veio o pior momento do Náutico na partida. Porque o nosso querido Muriel resolveu tornar o que foi que aconteceu com o Muriel? Veja só, para mim foi um lapso mental. Qual é a sua teoria? Ele teve um mal súbito. Por quê? Veja só, primeiro que ele quebrou minhas pernas, porque ia ser algo que eu ia elogiar dele. O Muriel, ele ia receber um verdezinho, um verde musgo ali, que jogou bem, sem fazer nenhuma defesa até então. Porque ele estava muito bem com os pés, Celso. Foi muito bem no primeiro tempo, foi muito bem até o Náutico fazer 2-0, muito assertivo no jogo com os pés, e foi muito atuante esse jogo com os pés dele. Só que, no momento que ele erra, que já estava 2-0 para o Náutico, que ele recebe uma pressão do atacante do Maguari, e ele consegue chutar a bola nas últimas, mas chuta no pé do jogador do Maguari, que avança, finaliza, aí ele faz uma boa defesa, a bola bate na trave, o jogador faz no rebote, mas estava impedido. A partir daí, ele entra num lapso mental ali, que ele começou, não só esse erro, ele começou a errar outras situações. Teve um lance que o jogador do Maguari tentou fazer um lançamento de longe, a linha do Náutico estava, como sempre, né, muito adiantada ali na altura do meio campo, que entre os zagueiros do Náutico, que participa da última linha, Muriel estava lá. Muriel estava na linha do meio campo, eu não entendi como foi que ele tentou se adiantar naquele lance ali. De repente, tá Muriel ali disputando a bola de cabeça, aquela muvuca acontecendo. Então, veja, era algo que eu ia elogiar dele e ele conseguiu tornar algo negativo. Uma delas auxiliou a ele fazer uma boa defesa, tá? Então, eu posso aqui destacar uma boa defesa que Muriel fez no jogo por causa da própria falha dele, tá? Por culpa dele, né? Por culpa dele, ele fez uma grande defesa. Só que ele não parou nessa. Eu acho que se tivesse parado nessa, eu, de forma assim, um pouco envergonhada, eu ia tentar passar um pano, mas ele continuou, então teve mais uma, mais outra. Não sei o que passou na cabeça dele. Não é novidade também. Às vezes Muriel tem uns lapsos assim, que acaba saindo de forma trabalhada, vendido na jogada em algumas situações. É bem verdade que muitas vezes isso adianta bem. Então é aquela coisa, às vezes, do tentar tantas vezes, beneficiar o time tantas vezes por estar ligado no jogo, mas tem aquelas que ele fica assim completamente vendido no lance. E hoje eu acho que ele exagerou um pouco ali no segundo tempo, tá? Eu acho que ele, quando ele estiver no campinho, ele vai até receber uma nota mais baixa, porque o Náutico poderia ter tomado o gol ali. O Náutico deu até sorte em algumas situações, o que tornaria um 2-0 meio chato ali, porque após esse momento, depois o Náutico voltou a ter um certo volume, tem algumas chegadas, o Náutico fez algumas mudanças, né? O Felipe Saraiva entrou pela direita, conseguindo fazer alguns dribles, sofrendo algumas faltas. O Náutico tentou buscar esse terceiro gol, não chega, mas já era um Náutico muito diferente do que foi na partida. Já foi um Náutico olhando assim pro final do jogo, sabe, Celso? E se esse jogo tá 2-1, fica chato, pô. Porque você já não tá mais na pegada de tentar, vamos ter aqui o controle do jogo novamente, vamos ser o principal time em campo e vamos atrás de um outro gol, para voltar a ter uma vantagem de 2, caso o Náutico tivesse tomado um gol. Isso seria chato. Acabou não acontecendo, ainda bem, mas Muriel tentou provocar esse gol do Maguari, e eu acho que ele vai levar uma notazinha baixa daqui a pouco no campinho. Mas no final, você quer... Vamos fechar. Só para completar no final, Celso, assim, gostei demais da partida. Como eu disse, já tinha gostado do primeiro tempo, mesmo tendo sido 0-0. Eu acho que no segundo tempo o Náutico conseguiu chegar aos 2 gols.
O fato de ter sido o centroavante fazendo os 2 gols, para mim, é muito importante. Eu acho que traz confiança para o time, tá? Alguns jogadores com desempenho muito acima, Dudu, Igor Fernandes, jogando muito bem. Alguns jogadores abaixo, a gente vai pontuar daqui a pouco no campinho. Mas, para mim, assim, eu não mudaria nada do que foi essa estreia do Náutico. Eu pego o pacote completo e aceito o pacote, lá ele, porque foi uma bela estreia do Náutico. Subiu, deu para perceber que o Náutico, de fato, conseguiu subir tecnicamente de patamar, né? Sim, total. Perfeito. Isso posto, vamos aqui para o nosso campinho, tá? Inclusive, meu querido Atos Gildo, deixa eu mandar um abraço, tá, para os nossos amigos da A10 Saúde Desportiva. Eu estou aí nessa empreitada, aceitei o desafio que o pessoal da A10 me estendeu, tá? E resolvi mudar de vida. Porque quando você muda de hábitos aí que acabam atrapalhando o seu bem-estar para hábitos que contribuem para o seu bem-estar, você acaba realmente mudando de vida, né? E a galera da A10 me propôs esse desafio para conhecer, de fato, o que é que a A10 traz de diferencial para o mercado, que é essa atenção 360 graus, sabe? Eu explicar ali para o personal trainer que está me atendendo num horário que tem no máximo ali 2, 3 alunos, tá? Numa sala pequena, onde ele de fato pode dar conta ali de todo mundo, dar atenção devida ali a todo mundo. Você vai com o horário marcado, e aí eu falo para ele, tem um problema de joelho, isso ocasiona aqui um problema na musculatura posterior. Aí ele já olha para o lado, já chama o fisioterapeuta. Aí o fisioterapeuta já vem, já analisa e já conversa, inclusive, com o pessoal da nutrição para saber como eles devem suplementar aí a minha dieta, né, para que eu possa atingir o efeito necessário, posto que eu tenho essa particularidade. Então, é um negócio que você não vai encontrar em nenhuma academia, seja ela de bairro, seja ela uma grande rede. O que a A10 oferece saúde, bem-estar, mudança de vida mesmo. Então, fica aí, tá? A sugestão, a minha indicação pessoal para quem quiser conhecer aí, fazer uma avaliação lá na A10, com desconto de 45 minutos. E segue também o pessoal da A10 lá no Instagram, tá? Basta você apontar a câmera do seu celular para esse QR Code aí. Então, vamos lá. Agora, vamos também falar aqui rapidamente do nosso querido Village Porto de Galinhas, tá? Que continua sendo nosso parceiro desde o primeiro programa. Um abraço para todo mundo que faz Village Porto de Galinhas. E se você quiser conhecer o que é o paraíso no litoral sul de Pernambuco, aponta o QR Code também da sua câmera. Aliás, aponta a câmera do seu celular para esse QR Code aqui ao lado do meu querido amigo Atos Gildo, para que você também tenha acesso aí a essa experiência inesquecível que é viver o Village Porto de Galinhas. Eu tenho um youtuber, Celso, que eu gosto bastante, o nome dele é Quatroc. Ele faz o tipo de conteúdo de comendo algumas comidas, conhecendo alguns restaurantes. Agora depois me manda aí o link do canal que eu quero conhecer. Aí ele tá também fazendo conteúdo, conhecendo alguns lugares e tal. Eu sempre acompanho ele, geralmente quando eu tô almoçando, né? Você tem um canal ali que você gosta de colocar para estar almoçando e assistindo algum conteúdo. E ele tá em Porto de Galinhas e ele começou a fazer um review ali, analisando o hotel onde ele tava. Quando eu disse assim, peraí, eu conheço esse hotel. Esse hotel aí é conhecido. E era o Village. Então ele fez Village todo. Então veja, quem quiser conhecer o Village, vai lá no canal do Quatroc, que agora, recentemente, acho que ele ainda está em Porto de Galinhas ainda. Ele colocou um monte de conteúdo lá, fazendo lá no Village. É uma experiência inesquecível mesmo. É um lugar onde, de verdade, já fui várias vezes no Village e todas as vezes foram vezes em que eu e minha família colecionamos algumas das nossas melhores memórias, sabe? E isso é valioso demais, porque desde o momento que você entra no Village, o cara que levanta a cancela ali para você ter acesso ao estacionamento, até
esse mesmo cara, quando você está saindo, todo mundo que você cruza no Village está 100% empenhado em fazer com que você tenha a melhor experiência possível enquanto você estiver naquele lugar. Isso é um diferencial. Gostei da omelete, viu? Tem um local lá que prepara uma omelete para você personalizada. Meu amigo. É sensacional. Pô. Sensacional mesmo. Deixa eu mandar um abraço. Sabe para quem, Atos? Para nosso amigo Rembrandt, velho. Tá aqui na audiência também. Olha, parabenizando a gente pela análise. Então, mas é o Júnior? Porra, não é? Tu acha que é quem, porra? Veja, eu que tô um pouco carente de bons narradores, e de repente você me fala isso, chega a emocionado aqui agora. Porra, logo no dia de hoje que eu sofri com o narrador, chega Rembrandt Júnior, pô, que saudade. Saudade Rembrandt Júnior, viu? Saudade Rembrandt Júnior. Olha algo que sempre se destacou aqui, tá? Um cara que sempre entrou absolutamente preparado em todos os jogos que ele narrou. Nunca entrou minimamente perdido, né? Um cara sempre muito preparado, muito consciente e muito bom. Então, saudades aí, Rembrandt. Vamos lá, vamos seguir em frente aqui. Recebemos 2 superchats, traz aqui para a tela antes da gente ir para o campinho, e aí a gente vai para o campinho para finalizar aqui o nosso programa e liberar nosso amigo Atos Rildo, tá? Traz aqui para a tela nosso amigo Tarcísio Albuquerque, mandando o primeiro superchat aí de 2026. Obrigado, Tarcísio. Um abraço para você. E, de fato, hoje vai ter Verde Paulo Sérgio, já está dado o spoiler. Traz mais um superchat aí para a tela. Cadê? Então é melhor o esporte terceirizar sua preparação física referida à firma A10, Celso e Atos. Modo profissionalismo CR7 no Leão. Seria bom, velho. Pô, meu amigo veio na resenha aí, mas, pô, tem alguns, assim, no plural mesmo, clubes de futebol, tá? Que quando vêm jogar no Recife, fazem a recuperação ou mesmo parte da preparação na estrutura da 10. Jogadores sem contrato, né? Jogadores sem contrato sempre procuram, né? Sempre procuram. Muito bem lembrado aí. Agora sim, vamos lá para o nosso campinho, para a gente, de forma dinâmica, Atos, para não atrapalhar você, meu querido, a gente poder finalizar aqui a nossa análise da partida. Vamos começar com o Muriel, que começou elevando o próprio sarrafo e depois não conseguiu manter a expectativa sobre a própria média que ele tinha estipulado ali. É isso. O Muriel, eu ia destacar isso nele. Eu não gosto muito de destacar a parte de pé de goleiro, tá? Eu acho que sempre uma bengala. Só que ele estava tão dinâmico no primeiro tempo e foi um volume tão grande de participações que ele teve com o pé que eu estava começando a considerar dar um destaque para ele. Só que aí foi com os pés que ele arrumou alguns problemas no segundo tempo, né? E não foi só um. Vamos lá. Pelo primeiro tempo, eu ia passar por um verde musgo. Quando ele começa a falhar, já volta para o amarelinho. Aí depois ele teve uma defesa, foi algo positivo. Mas depois daquela lambança que ele apareceu no meio campo do nada, eu acho que ele acaba levando um laranja aqui, mais para puxar a orelha dele, mas fica com laranja. Tudo bem. Laranja, então, cor da camisa para Muriel. Muriel é o famoso mal, tá? Na nossa no nosso rebranding aí, tá? Nosso novo projeto gráfico, tá? Para a temporada 2026. Vamos com a linha defensiva alvirrubra, meu querido Atos Rildo. Eu gostei bem dos dois, tá? Matheus Silva me parece um pouco mais esbelto, tá? Ele chegou na Série C do ano passado, chegou um pouco pesado, foi recuperando a forma física com muita dificuldade. Dessa vez eu acho que ele tomou umas canetadas, tá? Acho não, na verdade ele tomou. Viu? Segundo eu recebi algumas informações, ele tomou umas canetadas. Tava com problema de ter perdido muita massa, né? Inclusive esse acompanhamento que Fred fez lá na 10, né, Celso? Para poder, quem vai ter o uso
do famoso Monjaro, né? Não fazer por conta própria, fazer com acompanhamento. Fazer antes de tudo com a indicação. Então, você vai passar por uma bateria de exames, você vai conversar com médicos, com enfermeiros, com psicólogo, com todo mundo, para, se for o caso, você fazer de forma acompanhada, de forma segura, tá? E assim, deixando bem claro, levando tudo em consideração, o custo é, imperdível. Mas tá concordando aí com o Muriel, a questão de perder a questão de perder massa magra é um fato, tá? Fred já falou isso, que aconteceu isso com ele, e aconteceu com o Matheus Silva, tá? Até um atleta profissional acaba perdendo muito músculo, né? Muita massa magra. Mas ele desempenhou bem na partida de hoje, tá? Matheus Silva gosta muito de dar alguns carrinhos, e quando dá certo, uns carrinhos bem bonitos, carrinhos plásticos, né? Que consegue recuperar a bola, sair jogando. Ele fez isso algumas vezes, gostei dele hoje, tá? Vou deixar ele com um verdezinho musgo. Não sei se a gente tá chamando de verde musgo ainda, mas isso para mim é uma incógnita. Eu chamo de verdinho. Ou então eu chamo de bem. Foi bem. Aí a gente já sabe que é o verdinho ali. Pronto. Vamos de bem. Com o Matheus. Bem, portanto, meu querido Marcinho... Eu não vou fazer isso, não. Meu querido Márcio Souza. Isso aí é correr de Fred. Verde, então. Verdinho para Matheus Silva. O Igor Fernandes está na medida do possível, do que é um jogo contra o Maguari, do que é um jogo de estreia, mas eu gostei demais da partida dele. Achei um espetáculo, assim. Para mim é verde, o verde mais assim, o verde Paulo Sérgio, né? O verde Paulo Sérgio ali para Igor Fernandes. Ele vai disputar o melhor em campo aqui com 2 concorrentes. Não vou dar spoiler. E tem mais outro aí, não vou dar spoiler, mas gostei muito da partida de Igor Fernandes, tá? Quem quiser achar que ele foi o melhor em campo, pode achar tranquilamente, porque foi nesse nível. O primeiro tempo foi um monstro, o segundo tempo também, e é um joga bem que não é uma coisa individual, sabe? Apesar da avaliação aqui ser individual, mas é um desempenho individual que acaba ajudando muito no time. Veja, quando ele dá uma dinâmica, que isso para o coletivo é extraordinário, sabe? Tornar o Náutico sempre ativo. Se em alguns momentos o Náutico ficou morno, por causa de Igor Fernandes não aconteceu, porque o que ele pôde acelerar a parte dele, ele acelerou. E aí eu acho que é uma opção que o Náutico ganha como zagueiro. Na cabeça do treinador, eu disse isso, na cabeça do treinador é zagueiro. Talvez o torcedor tivesse uma desconfiança. Na partida de hoje, eu acho que o torcedor começa a gostar da opção de Igor Fernandes como zagueiro, tá? Muito bem. Laterais. Sentiu que houve evolução? Sim, o Arnaldo é o velho Arnaldo, né? Apesar de vai ter uma competição grande com o Reginaldo, né? Que entrou no segundo tempo, mas o Arnaldo fez uma partida mais discreta, tá? Vou deixar o amarelinho com o Arnaldo, não comprometeu nada disso, mas é porque o protagonismo foi muito do lateral esquerdo. O lateral esquerdo foi muito mais ofensivo que o Arnaldo. Começou um pouquinho muito melhor ali com o Dodô, né? Isso. Só para citar que eu vi algumas pessoas destacando essa parte dele, então eu só faço um registro que ele começou um pouquinho mal, perdendo algumas posses de bola, deixando uns domínios escapar, mas quando começou a encaixar, meu amigo, assim, dominou o lado esquerdo, tá? Junto com o Dodô, as associações com o Dodô foi muito bem. No segundo tempo ele continuou, tá? Eu acho que ao lado do Dodô foi um dos jogadores que ele foi bem no primeiro tempo e bem no segundo. Então, eu vou colocar o verde Paulo Sérgio aí para Yuri também, tá? Vou colocar, eu acho que merece. Porque o segundo tempo ele manteve com alta produção lá na frente, chegou algumas vezes na cara do gol, chegou a finalizar, sabe? Então, para mim, ele jogou bem, muito bem, né? Na verdade, né? Verde Paulo Sérgio aí para Yuri. Muito bem, então verde Paulo Sérgio para Yuri. Vamos lá, volante. Tá invertido ali o Jonas Toró com o Samuel, mas dá pra gente ir avaliando. O Samuel, vamos começar pelo Samuel, que ali tá um pouco adiantado. Faz esse ajuste aí, por favor, Márcio. É importante. O Samuel, ele... Com o Jonas Toró. Com o Jonas Toró.
Samuel é um jogador da base do Náutico, tá? Hélio dos Anjos trouxe ele do Águia do Marabá no meio da Série C. No primeiro momento foi utilizado mais nos finais da partida. Fez o seu trabalho bem, sabe? Ele estava mais para destruição. Durante o quadrangular, no momento mais dificuldade que o Náutico teve, na hora que o Náutico perdeu muitos volantes, Igor Pereira saiu, Marco Antônio saiu, o Samuel apareceu e deu conta do recado, tá? O jogo do acesso contra o Brusque, muito levado ali pela emoção que foi o jogo, eu acho que faltou a gente sentar e tentar relembrar, remontar o que foi a partida. E se você fizer isso, ou tiver a oportunidade de reassistir, o Samuel foi o melhor jogador daquela partida, tá? Então, ele fechou o ano de 2025 muito bem, o que trouxe uma expectativa alta para essa temporada. Mas o fato é que ele foi muito mal hoje, tá? Ele não conseguiu acertar nada do que fez, ele perdeu a posse de bola por várias oportunidades, cometeu algumas faltas que poderia chamar de falta tática, mas eu acho que ele exagerou nisso. Eu acho que até que ele poderia ter tomado o cartão amarelo em algum momento, o juiz acabou aliviando um pouco para ele, mas foi o que mais errou, irritou bastante o próprio Hélio dos Anjos, muito das reclamações, da insatisfação que o Hélio dos Anjos mostrou à beira do gramado foi após algumas bolas perdidas pelo Samuel, acabou sendo sacado no primeiro tempo. Não tem muito o que falar, tá? Foi muito mal, vermelho para ele. Muito bem, então. Muito bem, não. Muito mal, no caso, né? Muito mal. Seguindo em frente, meu querido Atos Rildo. Já o Wenderson, eu gostei da partida do Wenderson, tá? Deu uma dinâmica diferente, jogando um pouco muito mais mal para Samuel, tá, Massinho? Isso. O Wenderson, eu gostei da partida do Wenderson, dando uma dinâmica boa, se aproveitando do fato do Náutico ter em casa, jogando contra o Maguari, então ele teve muito mais liberdade. Ele, por vezes, chegando bem próximo ali para ser na área do armador, ele nunca vai ser esse armador para dar o passe final, mas ele conseguia entregar bem a bola ali no pé de Dodô, no pé de algum ponta que se aproximasse dele. Eu acho que fez um jogo bem efetivo, tá? Vou colocar um verdinho ali para ele. Jogou bem. Verdinho, então. Para o Wenderson. Dodô foi, assim, o maior desempenho técnico da partida. É um jogador que levou o sarrafo mais para cima, né? Exatamente. Eu acho que toda aquela impressão que eu disse que vi de o Náutico hoje ser um time mais técnico do que o ano passado, passa muito por Dodô, tá? Você incluir Dodô nesse time, elevou o sarrafo técnico do time, tá? É um jogador que ele já tinha feito um primeiro tempo. Os bons momentos do Náutico no primeiro tempo saíram do pé de Dodô. Foram 2 intervalos interessantes. Você pode até... Eu poderia até citar que em alguns momentos ele ficou apagado do jogo. Mas quando ele teve atuante, ele desequilibrou. Ele que deu a oportunidade do Náutico chegar ao gol, que acabou não acontecendo pelo tempo. Só que no segundo tempo, ele aumentou a produção dele. Então, ele ficou mais atuante por mais tempo. Enfim, um jogador que consegue conduzir a bola com os 2 pés. É muito bonito você ver o jogador passando... É diferente, né? É diferente. A bola de um pé para o outro. Então, para o drible, isso ajuda demais. Deixa o jogador mais equilibrado nas jogadas, então ele não cai fácil. Uma das boas jogadas dele foi um drible assim, que ele passou o pé passou a bola de uma perna para outra, não caiu e conseguiu dar um bom passo para o Yuri Silva adentrar a área. Gostei demais, tá? Da partida do Dodô. Jogou 90 minutos, o que para mim também foi muito interessante. Para mim, verde Paulo Sérgio aí para Dodô. Verde Paulo Sérgio, portanto, para Dodô. Toró, o que é que você achou aí? Toró, eu vi muita gente reclamando dele no primeiro tempo. Eu acho que tem torcedor do Náutico que está escutando muito os torcedores rivais que está ali no ouvido, ali dizendo assim, Jonas Toró vai aprontar, Jonas Toró é fraco, tal. Eu acho que a turma está pegando um pouco de pilha, não sei, é a impressão que eu tenho, tá, do que eu consigo acompanhar nas redes sociais. Mas o primeiro tempo dele não teve muita coisa positiva para citar, mas eu também não achei de todo mal, não, tá? Só foi um jogador que não teve uma participação tão grande. Um jogador um pouco sumido. O que deu para ver foi algumas pequenas associações que me chamou até a atenção de forma positiva, tá? Pelo menos um toque simples ali, uma tabela que ele fazia naturalmente de forma fácil. Tem jogador que faz o simples com muita dificuldade. Então, nesses momentos, eu vi ele ali de forma orgânica, fazendo algumas tabelas. E isso me chamou a atenção positivamente. Tudo bem, não é algo aqui para eu sair ressaltando, para dizer que ele tinha jogado bem, longe disso, tá? Então eu defino, na verdade,
o primeiro tempo dele como um todo como um apagadinho, um jogador que não participou tanto, não conseguiu se situar bem no campo, mas nada muito negativo, não. E no segundo tempo ele melhorou bastante, tá? Ele fez boas jogadas pelo lado direito, uma delas que saiu o gol do Paulo Sérgio. Eu vou deixar ele com amarelo, tá? Vou deixar ele com amarelo, mas é um amarelo ali que poderia se esverdeando aos poucos, mas o amarelo tá justo. Deixa eu te perguntar uma coisa antes de a gente fechar os titulares aí com os atacantes. Vinícius, importante destacar, ele estava caindo ali pela direita, então vou pontuar isso aqui antes de fazer essa pergunta. O Náutico, pelas análises que a gente está vendo aí, tá, de performance individual, foi um time penso, um time que performou melhor, de fato, atuando pelo lado esquerdo, ou isso é uma impressão equivocada que essas análises individuais elas estão me trazendo aqui? Celso, eu não diria penso, porque talvez a forma que eu iria enxergar o termo penso seria um time só quer jogar por aquele lado, só tentou por aquele lado o jogo inteiro. Eu acho que não foi isso que aconteceu. Agora, é óbvio que as melhores jogadas do Náutico, no final, se deram pela esquerda. Até porque o Dodô e o Yuri Silva foram dois destaques do jogo. Então, as associações dele deram muito mais certo. Então, quem jogou momentaneamente junto deles também começou a produzir melhor. Em algum momento, o Vinícius jogou ali, o Vinícius dá uma melhoradinha também, muito por estar próximo ali do Yuri Silva e do Dodô, porque toda jogada tinha uma funilação dentro da área, tinha uma complementação. Mas veja, o primeiro gol do Náutico saiu pelo lado direito, tá? Na jogada do Jonas Terol, pela direita. Então, eu acho que o Náutico tentou também pela direita, menos do que tentou pela esquerda, teve menos sucesso também do que teve pela esquerda, mas eu acho que isso tende a se equilibrar em algum momento. Já avaliando o Vinícius, veja, com um pouco de boa vontade eu vou deixar o Vinícius com o amarelo, tá? É o amarelo querendo se tornar um pouquinho laranja, porque o primeiro começo de temporada ali, né, mais característico aí de um jogador que tem já a bagagem até de Vinícius, né? O cara vai dosando ali, o cara vai entendendo, vai entrando na temporada, né? Isso. O primeiro tempo, em alguns momentos, ele deu até uma famosa andada que o Vinícius sempre dá, né? Tem situação que o Vinícius costuma dar uma andada, mas às vezes ele se faz de bobo e depois de umas duas andadas ele faz uma jogada tecnicamente acima. Mas eu acho que faltou do Vinícius, eu acho que foi o jogador do ataque ali que destoou um pouco mais para baixo, tá? Com essa boa vontade aqui que eu estou dando a ele, eu vou deixar ele com um amarelinho. E o Paulo Sérgio é o Paulo Sérgio. Calma. Caio, você vai começar agora o corte, tá? Começar agora o corte, porque agora a gente vai ouvir. Por favor, começar aqui o corte para a gente falar de Paulo Sérgio, o dono da vitória do Náutico na estreia do Timbu na temporada. O psicopata do gol, tá? Psicopata do gol. Primeiro gol para mim, um golaço, tá? Um golaço de cabeça. O segundo gol, oportunismo total, a bola sobra para ele consegue complementar para dentro do gol. 2 gols de centroavante. Resolveu o jogo, pô. Ele abriu o jogo que estava truncado, sabe? Mais para o Náutico, mais para um Náutico na sua estreia da temporada. Ele pegou e destravou tudo, velho. Destravou tudo. Com um movimento de cabeça. Com um movimento de cabeça, esse homem mexeu 22 peças do tabuleiro. Pense nisso. Com um movimento de cabeça. Foi um gigante. O centroavante nunca morre, meu amigo. 2 gols dele. O centroavante nunca morre. E já vou logo definindo que eu gostei demais da atuação de outros jogadores, tá? Mas para mim, meu amigo, o centroavante, quando faz 2 gols e o jogo é 2-0, desculpa. Não tem o que fazer. Já. Melhor em campo. Melhor em campo, então. Já coloca a aura no nosso querido Paulo Sérgio. Verde Paulo Sérgio, abrindo a temporada da melhor forma possível. É isso aí. Vamos agora, meu querido Atos, enquanto Marcinho ele finaliza aí a atualização do nosso campinho, vamos analisar os
Substitutos. Eu acho que olha, quando o jogador entra no segundo tempo e o jogo já está decidido, eu tenho uma tendência a dar uma nota mais neutra, tá? Algumas pontuações, por exemplo, o Felipe. O Felipe Saraiva, ele entrou tentando alguns dribles, sofreu muita falta, não tenho muito o que falar negativamente dele, não. Na verdade, eu acho que foi uma entrada que tem um viés positivo, mas eu vou deixar com amarelo, tá? Porque não é o suficiente para... Não conseguiu um gol, não participou de uma jogada do gol, apesar de ter chegado muito próximo a isso, mas eu deixo com amarelo, tá? O Ramon, para mim, não apareceu tanto, tá? Entrou no lugar do Samuel, que estava mal, mas eu acho que o jogo não passou muito por ele, tá? Eu não posso dizer aqui que ele fez o time jogar, não foi nada disso, só estabilizou a posição, porque o Samuel tinha jogado muito mal. Então, por outros motivos, vai levar um amarelo aí. O Auremir, mais discreto ainda do que o próprio Ramon, tá? Vai também com amarelo, tá? Certo. Mas faz sentido, eu estou entendendo o seu critério. O jogo muda de figura, você tem que ir muito no individual. O que é que esse cara fez para mudar a cara do jogo ali de positivo? Os jogadores não erraram, não participaram de grandes lances, tá? Por exemplo, o Reginaldo vai levar um amarelinho também. O Reginaldo, ele tentou fazer o corredor, tá? Teve algumas oportunidades conseguiu ser bem sucedido ali no corredor direito, chegando até dentro da área, tentando alguns cruzamentos. Vai levar um amarelo também, um viés um pouco positivo, sim, mas fica no amarelo. O Wanderson é a mesma coisa. O Wanderson ainda mais, porque, zagueiro, né? O jogo 2-0, não falhou, não teve nem oportunidade de falhar, basicamente, né? E nem tempo suficiente para a gente ver alguma coisa ofensiva dele, longe disso. Então, todo mundo com amarelo aí que entrou no segundo tempo. Muito bem. E para a gente fechar nosso campinho e nossa análise dessa primeira vitória do Náutico na temporada, em sua estreia contra o Maguari, como você analisa o professor Hélio dos Anjos? Meteu aí, tá, as aspas, Hélio dos Anjos aqui na tela. Campeonato Pernambucano pro Náutico foi feito para ganhar. É isso aí. Então, como é que você avalia o trabalho de Hélio dos Anjos? É sempre importante destacar. Inclusive, fica a sugestão, tá, meu querido Atos, para nossa editoria de artes considerar utilizar sempre no campinho do Náutico Hélio e Guilherme. Como é que você analisa a dupla Hélio e Guilherme na estreia aí do Náutico na temporada? Um famoso verdinho ali para eles, porque eu consegui entender taticamente o que ele se propõe, algumas permanências do que ele costuma trabalhar, tá? Citei aqui a questão da linha alta, mas eu gostei também de ter tido uma presença maior de jogadores no campo ofensivo. Isso para mim é trabalho do treinador, sabe? Conseguir manter um volume de jogadores no campo de ataque. Gostei de uma participação maior de Wenderson no jogo, tá? Com um pouco mais de liberdade, conseguindo também fazer esse trabalho de transição, sendo um segundo volante de origem, tá? Não só procurando trabalhar na marcação. Eles têm sido inventivo na questão do Igor Fernandes, porque, veja só, Celso, a tendência é que não vai chegar a esse ponto, tá? Mas eles estão tão animados com o Igor Fernandes de zagueiro que o Guilherme chegou a falar que Igor Fernandes pode virar um jogador de Série A. Veja, na estreia, ele teve desempenho de melhor em campo. Ele só não vai receber o melhor em campo aqui porque o maluco ali, o psicopata, meteu 2 gols, tá? Mas ele podia muito bem ter levado o melhor em campo aqui. Então, pelo menos na estreia, essa previsão audaciosa, esse excesso de confiança no jogador acabou fazendo jus, porque o desempenho de Igor Fernandes foi diferenciado. Para uma primeira partida, contra o adversário do calibre do Maguari, mas foi, tá? Entregou, tá? Então, eu deixo os 2 treinadores aí com um verdinho. Muito bem. Então, a dupla Hélio e Guilherme dos Anjos fica aí com o verdinho, tá? O famoso bem na estreia. Então, classifico como uma boa estreia, de boa para muito boa, a estreia do Náutico. Boa estreia
tá? Com um ótimo resultado. É isso que é a melhor definição para a gente fazer dessa partida. Antes de liberar você, Atos, vou só chamar aqui alguns superchats que a gente tem rapidinho para que a gente possa se despedir da nossa audiência nessa nossa primeira live de telecast, tá? Na temporada 2026. Então, Macito, traz aí para a tela nosso querido Paulo Lins, que já tinha falado que era melhor o time do Sport treinar lá na 10, ele trouxe outras mensagens, né? Só não teriam direito a essa linda pousada aí, se referindo ao nosso querido Village Porto de Galinhas. Tudo trancafiado na ilha. 8 horas de treino com alimentação saudável por dia e 12 horas no domingo. No máximo 1 hora de sinuca à noite dentro do clube. Meu amigo, aí é cotel, meu irmão. Não, se isso aí for Olha, cotel, obrigado. Tem mais... Fala. Se isso for cotel, eu vou cometer uns crimes, viu? Vamos lá, vamos com mais um superchat. Mais uma vez, nosso amigo Paulo Lins. E o Timbu está com ótimo técnico. Gosto do Paélio, como também do Mancini e do Red Bull. Gosto de treinadores, eu também gosto de Mancini. Gosto de treinadores que exigem bastante da parte física. Pelo menos na década de 90 eram assim. Obrigado mais uma vez, Paulo Lins. E aí ele complementa dizendo que esse time do Náutico é melhor que o Sport dele. O Sport está em processo de venezuelização e não aguarde uma intervenção. Faz isso, não. Fez. Você não acredita nem que eu li isso, pô. Paulinho, tu me traiu, velho. Foi foda essa. Mas é isso. Pedir aí para a galera depositar o like, tá? A gente está iniciando oficialmente a nossa cobertura de jogos oficiais aqui na temporada. Tive a honra de fazer isso ao lado do meu amigo Atos Gildo. Tenho certeza, Atos, que esse ano é o ano, viu? Esse ano a turma vai descobrir que Atos não é apenas uma inteligência artificial projetada aqui na nossa tela. Reza a lenda que o homem tem até perna. Então, dessa forma, eu me despeço aqui de Atos. Um ótimo Timbucast para você. Daqui, vocês já sigam direto para lá, onde vai seguir. Vocês vão ter ótimas análises sobre o Náutico com toda a galera do Timbucast. Deixa um abraço apertado aí nos seus amigos do Timbucast, tá? Menos para Clauber. E eu queria deixar um abraço em todo mundo que está aqui na audiência com a gente. Um beijo no coração de vocês, uma ótima temporada para vocês. Se vocês puderem, se vocês gostarem do nosso conteúdo, deixa aí o like, deixe seu comentário e, se for possível, compartilhe esse conteúdo aí com alguém. E não esqueça, se você é fã de carteirinha, vire membro aqui que você vai ter acesso a conteúdo exclusivo. Atos, desculpe me exceder aqui no tempo que a gente havia se comprometido, mas finalizamos dessa forma o nosso primeiro programa. Me despeço de você, de Marcinho Souza, aqui na direção, e um forte abraço a todos e todas. Até o próximo. Valeu. Tchau, tchau.